Fala, meu ilustre, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem alguma dúvida de que o Brasil hoje é um narco-estado? Um país governado por criminosos associados às forças revolucionárias da Colômbia, à agenda globalista? Você tem alguma dúvida de que as Forças Armadas brasileiras estão aparelhadas e submissas a um comandante em chefe que é criminoso, condenado, e que tudo isso conta com a anuência e cumplicidade das altas cortes judiciárias e do Congresso Nacional? Nós brasileiros estamos ferrados. Nós temos à frente do Executivo Nacional um ex-presidiário descondenado pelas altas cortes, que, apesar de ter sido condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, né, o mesmo não teve os seus direitos políticos suspensos. Aliás, os teve, mas os mesmos foram devolvidos por essas mesmas cortes superiores. E tudo foi feito para que esse criminoso voltasse à cena do crime, e um ex-presidente que não tem absolutamente nada que desabone a sua conduta pessoal e política, está tendo aí a sua vida devastada. A teve durante o seu mandato de 4 anos e tem agora com forma mais veemente, exatamente porque quem está no poder são os criminosos que comandam esse país. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2024, mais uma operação da Polícia Federal, e essa para investigar os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, onde cidadãos de bem que estavam naquele momento no lugar errado, na hora errada, porque quem estava no lugar certo e na hora certa foram aqueles infiltrados colocados pela esquerda para depedrarem, para destruírem e para configurar aí o ato golpista que esse inquérito aí estabelecido pela alta corte e por um ministro cúmplice desse governo criminoso vem desenrolando ao longo do tempo. Então essa operação da Polícia Federal mira o ex-presidente, o presidente Bolsonaro. Eu não chamo de ex-presidente porque esse marginal que está no poder, quando foi ser ouvido por um juiz federal, em uma das audiências, esse juiz, Sérgio Moro, perguntou: como que o senhor quer ser chamado? Pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva, como ex-presidente ou como presidente? Se um marginal ali em oitiva tinha o direito de escolher como que ele queria ser chamado, inclusive de presidente, e assim o foi, por que eu vou chamar o presidente Bolsonaro de ex-presidente? Ele é presidente, o melhor presidente do Brasil. Então miram o presidente Bolsonaro. Já conseguiram torná-lo inelegível por 8 anos, por motivo nenhum. Um presidente da República, no exercício do seu mandato, recepcionando embaixadores estrangeiros, conversando política e geopolítica, foi o único motivo que eles pegaram para tornar esse presidente inelegível. Mais de 33 pessoas ligadas a Bolsonaro, dentre ex-ministros de Estado, parlamentares, atuantes, né, em mandato parlamentar, auferidos pelo voto popular, parentes, amigos, tiver qualquer relação com o presidente Bolsonaro, é passivo de investigação. Vocês vejam que tudo isso acontece sempre quando o povo se manifesta a favor do presidente. Aquela super live de domingo,
olha só, um domingo, concorrendo com o programa fantástico da Globo Lixo, bateu recorde, mais de 650 mil pessoas acompanhando de forma simultânea. E hoje já bate mais de 6 milhões de visualizações, na mesma semana em que o descondenado e ex-presidiário, atual presidente da República, desistia de realizar as suas lives semanais com toda a estrutura paga pelo dinheiro público, né? Bolsonaro bate um recorde mundial. E depois, quando foi marcada aí a audiência, né, para que Bolsonaro tivesse que dar depoimento do porquê ele importunou uma baleia jubarte. Você está vendo o absurdo, meu amigo? Você está tendo noção da barbárie? A Polícia Federal, tanto traficante aí desgraçando a vida da família brasileira, tanto crime para ser desvendado, crimes do colarinho branco, e a Polícia Federal convoca um presidente da República para depor sobre o fato dele estar importunando uma baleia andando de jet ski nas praias do Brasil. Perderam a vergonha na cara. E essa operação para investigar atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. O povo é besta. Que ato golpista? Golpe sem armas. Golpe sem anuência das Forças Armadas. Sem ter um comandante, sem ter um líder. As câmeras filmaram toda a movimentação de agentes do governo naquele dia dentro do Congresso, recepcionando esses golpistas. Uma CPI fajuta e direcionada. Você tem noção do que está acontecendo no seu país, meu amigo? Você, imbecil, idiota, alienado, que defende um governo corrupto, você já tem noção de que o governo passado deixou um superávit de mais de 55 bilhões de reais e só nesse primeiro ano desse desgoverno, o rombo, e dizem que é muito mais, já passou a casa dos 230 bilhões de reais. Você tem noção que a Petrobras, que dava prejuízo antes do governo Bolsonaro e passou a dar lucro, né, durante o seu governo, só em um contrato, em apenas um contrato, já teve um prejuízo de mais de 500 milhões de reais, e esse dinheiro aí é seu, é meu, é dinheiro público. Você tem noção de que os Correios, a empresa que monopoliza a entrega de cartas e encomendas no Brasil, que estava falido, quebrado, né, os Correios, Bolsonaro recuperou, começou a dar lucro, agora também já está dando prejuízo. Você tem noção de que já foram gastos, né, cortados milhões e milhões da saúde, da educação. Você tem noção de que o número de empresas fechadas no Brasil bateu recorde nos últimos 20 anos, nesse ano de 2023, primeiro ano de governo desse descondenado ex-presidiário. E o que eles querem? Nesse depoimento que Bolsonaro daria lá em São Sebastião, cidade do interior paulista, ele convocou o povo para depois, no depoimento, bater um papo com o povo. O que a Polícia Federal fez? A mando de não sei quem. Mudou a data e o local. Bolsonaro manteve a conversa com o povo. E vocês viram isso aqui, ó. Esse é o importunador de baleias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, o importunador de baleias. Milhares de pessoas numa tarde, né, de terça-feira, na tarde de quarta-feira, dia útil,
sem coação de prefeito, de vice-prefeito ou de algum agente público, sem ônibus para fazer o transporte gratuito, sem pão com mortadela, sem pão com mortadela, sem nada. O povo foi espontaneamente. E aí, a exemplo do que aconteceu no dia posterior àquela live, hoje a operação deflagrada cedo para pegar pessoas ligadas ao ex-presidente. Enquanto isso, o Sérgio Cabral, preso e condenado a 400 anos de prisão, está solto pelas ruas do Rio de Janeiro, dizendo-se pré-candidato a deputado federal. José Dirceu está solto, José Genuíno. O presidente do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, do STF, à época, Ricardo Lewandowski, que presidiu a sessão que empichou, que cassou o mandato da ex-presidente Dilma, e ferindo já naquele momento a Constituição, garantiu a ela os direitos políticos, coisa que a Constituição não permite para um ex-presidente empinchado. Só que o povo deu a resposta, Não conseguiu nem se eleger senadora da República 2 anos seguintes ao seu impeachment. Esse ex-presidente do STF, que presidiu o impeachment de Dilma, porque a Constituição diz que o impeachment sendo aprovado, quem preside a mesa é o presidente da Suprema Corte, aposentado, hoje é ministro da Justiça do presidente Lula. Dá para você isso, meu amigo? Quando o Bolsonaro foi nomear o Ramagem como comandante da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, na hora disse que ele estava impedido de fazê-lo porque o Ramagem era seu amigo. Pois bem, o ex-condenado atual presidente nomeou para comandante da Polícia Federal um seu amigo, inclusive militante político do PT. Teve intervenção do STF? Não. Esse ex-presidiário falou em um dos debates políticos do ano de 2022, de que era um absurdo um presidente indicar um amigo para ser ministro da Suprema Corte. Ele indicou o seu ex-advogado, aquele que conseguiu tirá-lo da prisão. E depois indicou o seu ministro da Justiça, militante de esquerda, e vociferou que, graças a Deus, pela primeira vez, eles conseguiram colocar um comunista na Suprema Corte. E aí um bando de atolemados, de alienados, de idiotas, imbecis, pessoas que se dizem inteligentes, não conseguem enxergar isso e até se vangloriam quando vem a Polícia Federal perseguindo pessoas de bem, pessoas honestas, tentando colocá-las na cadeia, enquanto os marginais foram soltos para comandar o país. Que Brasil é esse? O poste mijando no cachorro. Então é isso, meu amigo. Gostaria de saber o que você, enquanto brasileiro, acha disso. Estamos vivendo em um narco-estado.